Olá, o meu nome é Cris, eu sou terapeuta e hoje eu vou ler o relato da Elisa. Eu recomendo muito que você fique até o final dessa história porque ela é a mais surpreendente que eu já li até agora. Acontecem coisas durante essa história que a gente não tem costume de ver. Geralmente a gente só vê histórias onde o narcisista se dá bem do início ao fim e a vítima só se dá mal. Além disso, no final da história tem um plot twist. Para quem não sabe o que é isso, é quando você está vendo um filme, uma história, e no final acontece uma reviravolta, uma novidade, alguma coisa muito surpreendente, tá? Claro que todos os nomes foram trocados por nomes fictícios para preservar a privacidade de quem enviou o relato, né? E o meu objetivo aqui não é trazer um conhecimento técnico sobre patologias, transtornos mentais, porque eu não sou habilitada para isso. Aqui é mais como se fosse mesmo uma conversa descontraída entre amigos, tomando um café e apoiando uns aos outros. Você também pode enviar seu relato. No final do vídeo eu explico como. Agora vamos logo, porque eu tô doida para ler esse relato. Olá, Cris. Obrigado por abrir esse espaço para que pudéssemos compartilhar nossas vivências de forma segura e livre. O relacionamento abusivo e de assédio que vivi foi com meu superior na empresa onde trabalho. Em 2016, eu estava desempregada. Antônio, meu futuro algoz, que é tio por afinidade do meu marido, pois é casado com a tia de sangue dele, me chamou para ser sua assistente. O salário era muito bom, perto da minha casa. Enfim, eu fiquei muito animada para iniciar esse trabalho. Os meses foram passando e até então tudo normal. Eu nunca notei nada normal no comportamento do Antônio. Depois desse primeiro ano, ele começou a se mostrar muito obsessivo em relação a mim. Todo mundo percebia que ele tinha ciúmes quando outros homens se dirigiam até mim para resolver questões de trabalho. Ele foi me isolando do resto da equipe, me sobrecarregando de trabalho. Insinuava para os outros colaboradores que eu os vigiava e contava para ele tudo o que eles faziam, como se eu fosse uma X9, e tentava também me colocar contra eles. Mas eu já estava esperta em relação a esse comportamento. Vocês podem estar se perguntando por que eu não pedi demissão e fiquei passando por tudo isso. Mas, paralelamente a todos esses acontecimentos, entre 2018 e 2019, minha tia, que era como se fosse uma mãe para mim, teve um câncer que, infelizmente, foi metastático, né? Eu estava muito frágil, caí em depressão, me sentia sufocada por não poder dividir com ninguém e ainda tinha que olhar para a cara do Antônio nas reuniões de família do meu marido. Minha tia faleceu no final de 2019. Em 2020 veio a Covid. Pronto. Aí eu fiquei muito mal mesmo, no fundo do poço, e me tornei uma presa fácil para ele. A essa altura, ele disse que era apaixonado por mim, que queria que eu tivesse um filho dele. Trabalhar para mim era uma tortura. Eu chegava a ir trabalhar dopada. Não dormia. Ao chegar na rua da empresa já me dava falta de ar. Como eu nunca correspondia, com raiva ele me enchia de trabalho, me sobrecarregava a ponto de eu ter crises de ansiedade e ir parar no pronto-socorro achando que estava infartando. Quando ele entrava na minha sala, eu mandava uma mensagem para a menina que fazia a limpeza subir para limpar alguma coisa só para não ficar sozinha com ele. Eu tinha conversas gravadas, mensagens, tudo que pudesse incriminá-lo. Mas as pessoas simplesmente amavam esse homem. Ele conseguia promoções, era amado, respeitado e eu pensava: vão falar que eu causei tudo isso. Eu vou sair como errada, mesmo estando com provas. Meu marido vai me culpar também e ainda vai querer matar o Antônio. Eu vou desgraçar a vida de todo mundo. Eu ficava pensando o que eu tinha feito para causar tudo aquilo. Realmente achava que a culpa era minha. A consequência de toda essa pressão foi que eu tive um burnout. Fiquei afastada por 1 ano e meio do trabalho. No início, eu estava tão fragilizada que só chorava no consultório do psiquiatra e do psicólogo. Mas ali eu comecei meu processo de cura. Tive crises de ansiedade. Só de pensar em voltar a conviver com ele, eu tinha ataques de pânico. Minha família sempre atribuiu tudo isso à perda da minha tia e às perdas que tive no Covid,
e toda aquela situação triste que o Covid nos trouxe, porque me deixou muito abalada também, pois eu me compadeço muito do sofrimento alheio, assim como me alegro da felicidade do próximo. Ao final de 1 ano e meio chegou a hora de eu voltar. Já estava mais fortalecida e disposta a pedir as contas. No primeiro dia mostrei a ele tudo que eu tinha gravado dele, todas as provas, e ele ficou muito assustado. Isso foi em julho de 2022. Os assédios diretos passaram, mas ele não conseguia disfarçar o incômodo em eu falar com outras pessoas, em receber elogios pelo meu trabalho. As pessoas começaram a falar que o tempo que eu fiquei fora, elas perceberam que eu era a verdadeira chefe, pois, sem mim, ele não era nada. Ele começou a perseguir as pessoas que fossem próximas a mim, já que não podia me atingir, principalmente se fossem homens. Na cabeça suja dele, eu saía com todo homem que conversasse. Em setembro de 2023, esse homem teve um infarto fulminante e morreu. Fizeram várias homenagens a ele e eu tive que conduzir. Para mim foi muito difícil ter que mentir, falar o que aquelas pessoas queriam ouvir. Eu queria vingança, queria falar toda a verdade, mas me contive e enterrei com ele toda essa vontade. Mas a dor eu carrego até hoje e as consequências também. Até hoje faço tratamento, tomo remédios e ainda tenho pesadelos com ele. Agora vem o maior plot twist de toda essa história. Com a morte dele, assumi o lugar de chefia e estou até hoje na empresa. Eu adoto práticas políticas contra o assédio, contra relações abusivas e ambientes tóxicos, para que, pelo menos no trabalho, ninguém passe pelo que eu passei. Essa foi a minha história e eu não detalhei as coisas que ele fez porque ficaria muito extenso. Ele era um monstro psicopata, que seria capaz de ter um caso com a esposa do próprio sobrinho que ele viu nascer. Ele nunca teve amor a nada e nem a ninguém. Ele me apagou por 6 anos, mas eu sobrevivi e voltei a brilhar apesar dele. Gratidão, Cris, Elisa. Deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Elisa, eu sinto muito, muito, muito por tudo isso que você viveu, pela sua perda e da sua tia, né? E de todas as pessoas que você perdeu durante a Covid. E a sua história me chamou muita atenção porque é óbvio que eu não estou aqui achando maravilhoso o fato dele ter morrido, não é isso. Mas sim o fato de você, que é a vítima, ter tido um final feliz, porque a gente só escuta histórias onde o narcisista se dá bem do início ao fim e a vítima só se dá mal. E o que eu mais vejo é as pessoas perguntando quando que ele vai pagar pelo que ele fez? Quando que... Parece sempre que ele está mais feliz, que ele está sempre conquistando mais e mais coisas. E pela primeira vez eu vejo uma história que isso não acontece. Como eu já expliquei, não é que eu tenha ficado feliz com o que aconteceu com ele, mas eu fiquei surpresa com o fato de você, como vítima, ter tido um final feliz e muito feliz, porque não somente por você ter se tornado chefe, mas porque com esse cargo você conseguiu implementar projetos na empresa para que outras pessoas não passassem pelo que você passou. E eu acho que isso que é o grande barato das coisas que a gente vive. A gente vive dificuldades e depois a gente poder tentar ajudar as pessoas a não passarem, não que elas não vão passar. Como eu costumo dizer, todo mundo vai passar pelo que tem que passar, não tem jeito. Mas o que a gente puder fazer para tornar um pouco mais leve, amenizar, às vezes encurtar o caminho, diminuir o tempo em que a pessoa está exposta a essas coisas, né? A gente podendo fazer é muito maravilhoso, é muito gratificante. Então, eu te agradeço muito por você ter me mandado esse depoimento. Eu imagino, assim, o pavor que você sentia, a pressão, porque só quem passa por isso sabe o que é você estar convivendo com pessoas, escondendo algo muito sério, sem poder revelar, porque se você revelar, as pessoas vão se voltar contra você, por causa das circunstâncias, né? Por ele ser uma pessoa muito querida lá
Então, a gente sente que as pessoas não vão acreditar na gente, assim como vítimas de narcisismo materno passam muito por isso, porque, sobretudo quem passou por isso lá nos anos 80, onde não se falava sobre isso. Então, se você fosse falar, a minha mãe faz tal coisa, o que iam dizer para você? Não, você fez alguma coisa, você aprontou alguma coisa, porque uma mãe não faria isso do nada assim, né? E ainda hoje, com tanta informação, ainda tem quem faça isso. Da mesma forma, você convivia num lugar onde ele era um ídolo, um querido para as pessoas, e se você fosse falar, iam dizer que você era sonsa, que com certeza você provocou, que com certeza você tinha um caso com ele, e de fato, seu marido poderia não acreditar, e isso é uma pressão muito grande para uma pessoa. É como se tivesse o mundo todo nas suas costas. E aí é lógico que ocasionou em um problema de saúde sério, né? Mas que bom que você conseguiu se curar, deu a volta por cima e que você hoje tem uma posição de tanta responsabilidade, né? Parabéns por isso, tá? E é isso, muito obrigada. Para você que também quer mandar algum relato, aqui na descrição eu deixo o e-mail, tá? É só você mandar para esse e-mail. Muita gente está me dizendo assim, Cris, eu não sei falar muito bonito, escrever muito bonito. Não se preocupe com isso, gente. Fala do seu jeitinho mesmo. Se tiver que fazer algum ajuste, alguma coisa, eu faço, entendeu? Não se preocupe com isso não, tá bom? Agora, eu tenho uma curiosidade muito grande de quem está ouvindo a história agora. Você já passou por alguma coisa assim parecida? Não precisa contar a sua história nos comentários não, tá bom? Eu nem aconselho isso. Porque ali tem o seu login, né? As pessoas vão ver quem você é. Aqui, quando eu tô lendo, não. Eu tô preservando a identidade de quem me mandou. Ninguém nunca vai saber quem é que tá falando, quem realmente escreveu essa história. Mas se você quiser deixar aí nos comentários, sim, eu já passei, ou então eu conheço alguém que passou, ou eu já vi uma história parecida. Eu queria muito saber, assim, você já viu alguma história em que o narcisista não se deu bem até o final e que a vítima conseguiu dar uma volta por cima? Assim, você já viu isso acontecer? Conta para mim nos comentários, tá bom? Eu agradeço muito o tempo de vocês, a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. E se gostaram, se inscreve porque aí no próximo vídeo você recebe a notificação e curte, né, para que mais e mais vítimas possam chegar até esse vídeo e se beneficiar de alguma forma, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e muito obrigada.